Meus irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Esse é o texto para a nossa meditação nesta noite. E já tendo sido feita a oração, nós procederemos com a leitura. Efésios, capítulo 2, dos versos de 1 a 10, diz assim a santa, inerrante, autoritativa palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Ora, irmãos, todos nós sabemos e já ouvimos muitas vezes que a Escritura Sagrada nos mostra uma indicação bem direta acerca do que a sua igreja deve fazer neste mundo. Ou seja, que a sua igreja deve ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Atos, no capítulo 1, no verso 8, vai falar isso de forma muito clara, onde ele nos manda ir até aos confins da terra para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, quando nós somos chamados a anunciar o Evangelho de Cristo, a proclamar esse Evangelho no mundo, a motivação inicial certamente é a glória do nosso Deus. Que Deus seja glorificado através da pregação do Evangelho de Cristo para a salvação de pecadores. Então, no aspecto positivo da pregação, nós somos chamados também a fazer discípulos para Cristo. Então, esse Evangelho de Cristo que é anunciado, ele, quando atinge o homem, ele vai provocar uma mudança e uma grande mudança na vida dele. Conforme Atos, no capítulo 2, no verso 38, nós vemos que lá há arrependimento para aqueles homens que ouvem o Evangelho de Cristo. Então eles perguntam para os discípulos: que faremos então agora? Eles devem se arrepender dos seus pecados para que assim eles tenham vida em Cristo Jesus. Então o que é dito lá é que eles arrependam-se, que a esperança deles está em Cristo, no Messias prometido para a remissão dos seus pecados. Então tudo isso deve culminar na transformação do poder desse Evangelho, no qual nós então seremos feitos novas criaturas de Deus através de Cristo Jesus. Certo que isso é muito claro para nós. Todos conhecemos o que temos que fazer, todos conhecemos que devemos nos arrepender dos nossos pecados, seguir o Evangelho de Cristo. No entanto, nós vivemos dias desafiadores quanto à consciência da igreja no que diz respeito à real mensagem do Evangelho. A igreja muitas vezes padece por falta de clareza no que realmente significa o Evangelho de Cristo. E você vê isso de forma muito clara no repertório que as pessoas entoam nas suas igrejas com relação às suas músicas. O que as pessoas têm entoado diante do Senhor? Quais são os hinos que ela tem cantado diante do Senhor? Poucos desses hinos em diversas igrejas você vê que fala sobre a redenção de pecadores. Poucos falam sobre homens que são caídos e necessitados da graça de Deus. Pode até, por vezes, falar da graça de Deus,
mas sem falar no pecador miserável que não tem como estar diante desse Deus. Muitos não cantam arrependimento, não falam da glória de Deus, mas sempre falam dos desejos humanos, da confiança e dos méritos humanos. E muitas vezes esses cânticos entoados parecem até não ter um problema imediato na vida das pessoas. Muitas vezes isso é tratado como sendo de algo de forma muito irrelevante. Mas quando nós olhamos para o nosso meio evangélico, nós vemos facilmente que, por vezes, nós até podemos nos incluir nesse grupo de pessoas, porque nós vemos que o padrão de vida dessas pessoas reflete exatamente aquilo que elas entoam para com Deus que elas adoram. E muitas vezes elas cantam e acabam entoando coisas que são terríveis e completamente contrárias à vontade de Deus. Então nós vemos que há uma falta de clareza das pessoas acerca do que significa realmente o Evangelho de Cristo. Por isso que nós temos então todo tipo de igreja por aí. Por isso que nós vemos todo tipo de culto acontecendo por aí. Ora, se nós não temos um entendimento claro acerca do que é o Evangelho de Cristo, qualquer expressão de espiritualidade então começa a ser válida. Qualquer ordem litúrgica começa a ser então válida para aquele contexto. Qualquer um que se denominar pastor então pode assumir o púlpito, pode assumir o microfone e então expor alguma palavra àquelas pessoas. Mas nós precisamos estar sempre atentos e vigilantes quanto a isso. Nós precisamos sempre nos lembrar que o Evangelho não fala sobre o homem, mas fala sobre um Deus que desceu até esse mundo para resgatar os pecadores. Não é sobre a nossa condição física, sobre o nosso bem-estar aqui nesta terra, mas que nós fomos finalmente redimidos pelo Senhor. Nós estamos aqui juntos, reunidos como corpo de Cristo, em santa adoração ao nosso Deus, revestidos do sangue do Cordeiro e também com a responsabilidade de pregar e anunciar o Evangelho a toda criatura, tanto para que você não caia nesses erros, quanto a fim de evitar que outros também caiam em uma espiritualidade falsa. Mas então pode surgir uma pergunta: tá, você falou sobre que nós temos que anunciar o verdadeiro Evangelho, mas então qual seria o Evangelho verdadeiro de Cristo? A resposta é trazida por Paulo aqui em Efésios, no capítulo 2, com o qual ele vai mostrar qual é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Paulo, no capítulo 2, vai mostrar, dos versos 1 a 3, a condição humana e caída e que ela está debaixo da ira de Deus. A partir dos versos 4 até o verso 9, ele vai mostrar que Cristo Jesus é o único caminho para o homem e é a reconciliação com Deus. E por fim, no verso 10, ele vai mostrar como os homens foram alcançados para a nova vida enquanto eles aguardam pela vida eterna. Então, primeiramente, nós vemos que a clareza da mensagem do Evangelho é que pecadores estão debaixo da ira de Deus. Seria de muito pouca utilidade eu chegar até aqui no púlpito e dizer: ora, meus irmãos, Jesus te ama, Jesus te salva, sem dizer de que ele te salva. A salvação que é posta na Escritura não diz respeito às nossas fragilidades emocionais, não diz respeito à nossa pobreza, ao nosso possível casamento conturbado, aos fardos que nós carregamos nessa vida. Mas esse texto de Paulo, ele conta de que Deus nos salva. Ele nos salva da própria ira desse Deus, por conta dos nossos pecados. E isso é muito duro para nós, saber que Deus está irado para conosco. Paulo começa então esse texto falando sobre a condição caída do homem em pecado. Então o texto começa com a humanidade morta nos seus delitos e pecados. E só depois então ela receberá a vida em Cristo. Paulo enfatiza em mostrar a decadência da condição dos gentios e também dos judeus. A mensagem é para a igreja de Éfeso, mas também ela nos alcança hoje, como uma onda do mar que muitas vezes vem robusta e nos derruba. Assim também esse Evangelho de Cristo nos mostra que vós, que não pertencíamos ao Israel de Deus, também todos estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delito é a violação do padrão moral de Deus, resultando em uma ofensa contra Deus, que é o autor da lei. O pecado é a transgressão da lei, mas mais do que isso, o pecado é uma rebelião traiçoeira. Ela é uma ofensa direta a Deus e o resultado dela
é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, antes de sermos alcançados pela graça, todos nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados e vivíamos uma vida de transgressão. E talvez essa ainda seja a condição de muitos de nós hoje aqui, muitas vezes errando intencionalmente e recebendo o salário do pecado na nossa vida. O pecado de Adão, como bem sabemos, entrou no mundo e por conta do pecado dele, todos nós somos pecadores. Pelo pecado veio a morte e a morte, então, como diz a Escritura, passou a todos os homens, pois ele era o nosso representante federal. Então agora os homens, após esse pecado, são governados pela morte, pelo pecado. Naquela época, Satanás suscitou dúvida no coração de Adão, e então Adão sucumbe a essa dúvida e se rebela contra Deus. Da mesma forma, Satanás suscita dúvida no nosso coração hoje, e muitas vezes nós, infelizmente, nos rebelamos contra o nosso Deus. Nós devemos então estar sempre atentos e vigilantes, como nós vemos em Gênesis, na instrução do Senhor, que diz: o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, quantas vezes, meus irmãos, infelizmente, nós pecamos de maneira deliberada, nós pecamos de maneira obstinada, mesmo sabendo que não deveríamos fazê-lo, ainda assim nós fazemos, e o que nós certamente colhemos para nós é o pecado e a morte. Nós envelhecemos, como diz o Salmo, de tão cansados, porque a mão do Senhor pesa dia e noite sobre nós, e o nosso vigor se torna muitas vezes em sequidão de estio, porque nós temos calado o nosso pecado. A semente do pecado, então, ela não estava em Adão inicialmente. Adão não foi uma vítima. Adão quis pecar. Adão foi criado um homem justo. Ele tinha o poder de escolha. Ele poderia obedecer a Deus e viver eternamente, ou ele poderia, como ele fez, como ele se inclinou, dando ouvidos a Satanás, pecar. Nós, igualmente a ele, muitas vezes, em muitas situações, podemos escolher fazer o bem. Nós podemos, em muitas situações, não pecar contra Deus. Podemos ser gentis, podemos ser pacientes, podemos ter domínio próprio, longanimidade, mas nós, diante dos dois caminhos sempre que nos são postos, muitas vezes, o que nós escolhemos é a ira, é a impaciência, é a desobediência e por aí vai. A humanidade, então, agora é como se fosse uma morta-viva. Ela vive em pecado, vive nas trevas, governados por Satanás, naquele, como o texto mesmo diz, que atua nos filhos da desobediência, andando conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. É uma vida fora de Cristo. E essa vida fora de Cristo é marcada por esse caminho, no qual o homem anda segundo o curso deste mundo. E o homem que anda sem Cristo, segundo o curso desse mundo, é exatamente o contrário daquilo que traz no Salmo 1. Ele será, então, um homem sem Cristo, aquele homem que anda segundo o conselho dos ímpios, um homem que ele se detém no caminho dos pecadores, um homem que se assenta com os escarnecedores, e o seu prazer e a sua alegria não estará na lei do Senhor, e nela ele não meditará, nem de dia e nem de noite. Então você pode até ser rico, ou você pode ser pobre, você pode ser moralmente honesto, ou você pode ser uma pessoa completamente depravada, mas o que o Evangelho de Cristo está dizendo aqui em Efésios é que todos, sem distinção, sem exceção, todos estão rebeldes contra Deus. Não só gentios, mas infelizmente todos os homens estão contra Deus e Deus está irado para com eles. Paulo diz isso no verso 3. E veja só a linguagem que ele usa. Ele diz: todos nós seguimos o desejo da carne. Todos nós seguimos a vontade da carne, os pensamentos da nossa carne. Todos nós temos racionalizações, pensamentos que são malignos. E muitos de nós damos vazão a esse sentimento e a esse desejo que é maligno. E um reflexo claro disso se dá exatamente nas nossas residências. Ora, nós sabemos o que devemos fazer, como devemos ser e agir. Um exemplo para com o nosso cônjuge, que esse mesmo livro de Efésios vai trazer alguns capítulos mais à frente, como os maridos têm que amar a vossa mulher, assim como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entrega por ela,
como as esposas têm que ser submissas ao seu marido, serem auxiliadoras que eles são idôneas, mas não é isso que nós vemos geralmente nos nossos lares. O marido muitas vezes procura encontrar defeitos na esposa, oprime a esposa, não poucas vezes é rude e faz uso de palavras que humilham a sua esposa, e isso vice-versa. Então, às vezes a esposa faz uso dessas mesmas características para com o seu marido. Ou seja, o homem sempre procura a ocasião para o seu pecado, que grita constantemente dentro do coração dele. Então você, por conta disso, fica apenas enxergando os defeitos do seu cônjuge, os pecados que ele tem, as falhas que ele tem, até que você realmente encontra aquilo que você tanto procurava. O pecado age assim dentro de nós. Ele produz um desejo maligno, muitas vezes, no nosso coração. E veja só como isso funciona, é como uma semente. A sementinha é plantada, ela vai crescendo um broto, ela se enraiza, até que a árvore, então, floresce. O pecado acontece da mesma forma. Muitas vezes, você produz um desejo maligno no seu coração, algo que é contrário à lei de Deus. E você sabe que aquilo é contrário à lei de Deus, mas você não repreende aquilo imediatamente. Você não se ajoelha em oração, você não se derrama diante do seu Senhor, você não procura a Escritura para lhe ensinar, para lhe exortar, para mostrar o caminho que você deve seguir, você não procura a instrução do seu pastor, você não procura a instrução dos seus irmãos, não procura orar com eles e com eles. Pelo contrário, quando você vê o desejo maligno no seu coração, você cala aquilo só para si. Então aquele desejo dentro do seu coração começa a crescer. E você começa então a racionalizar aquilo. O pecado, então, ele sobe para a sua cabeça, você começa a pensar, como eu posso então cometer esse pecado? Sem que alguém descubra, sem que alguém veja isso. Então aquilo vai crescendo dentro de você, até que por fim você então executa esse pecado. Às escuras. Isso ocorre nos pais, nos filhos, maridos, esposa, desde a criança menor até a mais velha. Todos agem dessa forma. Paulo sabe bem o que é a maquinação do mal. Paulo sabe bem como essa maquinação do mal mata os crentes. Por isso que ele vai dizer em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 9. Ora, temos nós qualquer vantagem? Não. Não sobraria ninguém, porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma nos fizemos inúteis. Aí ele diz então, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Davi também assume isso quando ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabia que era herdeiro do pecado, na semente da corrupção ele havia nascido. A humanidade então é rebelde contra Deus. Por isso a humanidade está debaixo da ira de Deus. E o reflexo desse pecado que nós falamos de Adão é visto claramente em nós. Ora, parece que nada na vida é nossa culpa. Parece que tudo sempre é culpa dos outros. Você sempre age assim, é porque sempre há outra pessoa que faz alguma coisa contra você, é sempre ela que peca contra você, é sempre ela que incita você a pecar. Parece que nunca é você que faz alguma coisa. E assim como Adão agiu quando Deus confronta ele diretamente, e ele diz, ora, a mulher que tu me deste, me deu do fruto. Assim também muitas vezes é o que nós fazemos. Embora nós não possamos falar isso diretamente contra Deus, e eu tenho certeza que os irmãos não falaram isso diretamente contra Deus, mas indiretamente é isso que nós temos demonstrado muitas vezes nas nossas ações, quando para tentar nos justificar o nosso pecado, nós sempre culpamos o nosso próximo. Seja o marido, seja o filho, seja o colega de trabalho, seja o outro que vem no trânsito, que está dirigindo do nosso lado, nós sempre culpamos pelo aquilo que nós fazemos o nosso próximo. Então nós dizemos indiretamente, eu mirei, mas foi por causa do filho que tu me deste, que está birrando aqui. Eu mirei, mas foi por causa da tua esposa que tu me deste, ela não fez uma comida que me agradou. Foi porque ela me tratou mal, foi porque meu esposo me tratou mal, então eu mirei e falei o que não devia. Nós nunca assumimos o nosso pecado. Adão deveria ter assumido o seu pecado. Ele deveria ter chegado diante de Deus quando Deus confrontou ele. Onde estás? Quem te fez saber que estava nu? Ele deveria dizer diretamente, pequei contra o Senhor, desobedeci o teu mandamento.
Comi do fruto que não deveria comer, que tu me ordenaste que não comesse. Mas não é isso que ele diz. E o reflexo disso está exatamente naquilo que nós fazemos hoje. Muitas vezes nós agimos como se fossem vítimas de tudo, como se o pecado não estivesse em nós, como se o pecado e o erro sempre partisse do outro em nossa direção. Mesmo sendo crentes há tanto tempo, mas ainda nós contemplamos que realmente somos assim. O grande problema aqui, então, do homem que Paulo traz não é a sua condição física. O grande problema do homem não são enfermidades, não é a sua condição financeira, não é ele ter uma família e ter muitos filhos, não é esse o problema do homem. Não é ele deixar de ser amado por alguém e ele estar em busca em alguém de um casamento, ou seja, o que quer que for. O problema aqui é que todos estão debaixo da ira de Deus por conta dos seus pecados. Todos têm um problema que é grave e não se limita às circunstâncias dessa vida. Então, entender a mensagem do Evangelho evita que nós falhamos, então, numa pregação de Evangelho genuína. Paulo diz essa condição no versículo 3, na parte B, que esse pecado levou à ira de Deus. Sem a redenção em Cristo, é isso que sobra para nós. A ira de um Deus santo e justo diante de um homem pecador e transgressor da sua lei. Sem Cristo, o que sobra para nós é tão somente miséria. Fora de Cristo, nós, após Adão, somos corrompidos, somos rebeldes, somos pecadores e estamos debaixo da ira desse Deus santo. Portanto, nós sempre precisamos ouvir esse Evangelho, sempre precisamos ser lembrados da nossa condição, quem nós somos. O genuíno Evangelho mostra a nossa condição. E veja então que agora o problema é mais sério, porque não é somente o homem que pecou contra Deus. Agora ele diz que Deus está irado para com esse homem. Quando você peca contra Deus, Deus se ira contra você. E veja, muitas vezes você lidar com alguém conhecido que está irado contra você já é difícil. Imagine Deus, que é santo, que é justo, irado contra você, que você pecou contra ele, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E agora então o que fazer? Como fazer? Como corrigir isso? O que é que nós podemos apresentar diante de Deus para poder obter favor da parte de Deus? Agora então o problema é grave, porque a reconciliação não é do homem para com o homem e nem é do homem para com Deus, mas de Deus para com esse homem. Deus está irado para com o homem. Todo esse quadro então é um grande grito da nossa condição. Não é sobre os nossos desejos, não é sobre as nossas dores, não é sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas crises existenciais. O grande problema aqui não é em relação a nós mesmos, mas em relação a Deus. O que Deus está sentindo com relação a nós. Então, quando o homem reconhece a sua condição dramática, debaixo da ira de Deus, então ele percebe quem realmente ele é. Muitas vezes nós perdemos de vista quem realmente nós somos. E nós perdemos isso de vista porque nós importamos com tantas coisas à toa nessa vida. Nós nos importamos com tanta coisa que não tem valor, não tem sentido. Coisas banais, coisas que são palha, levado pelo vento. Coisas que a traça e a ferrugem corrói. E a nossa mente e o nosso coração muitas vezes se depositam em todas essas coisas e nós perdemos de vista quem nós somos, perdemos de vista o nosso Deus e nos perdemos nos nossos próprios pensamentos. Assim, então, nós muitas vezes nos esquecemos que pelo nosso pecado, nós infelizmente estamos debaixo da ira de Deus. Se nós não anunciarmos isso, se nós não falarmos do verdadeiro Evangelho, quando você olhar o pecador, muitas vezes, você pode até tratar o seu colega de trabalho, o seu vizinho, aquela pessoa que é amigo seu por muitos anos, mas que nunca se rendeu ao Evangelho de Cristo, e você dizer, não, você é meu amigo. Deus também pode achar favor para você, você pode ser amigo de Deus também. Você é meu amigo, Deus pode ser amigo de você. Não é. Ele não é seu amigo. Ele não é amigo de Deus, e muito menos Deus é amigo dele. Embora ele possa ser agradável, embora ele possa ser certinho, você possa dizer, só, como eu já disse aqui uma vez, só falta ser crente. Tem tudo de bom,
parece que honra a esposa, cuida bem dos filhos, trabalha direitinho, me trata bem, é atencioso, é cortês. Parece que só faltava ser crente aquela pessoa. Na verdade, falta tudo para ele, porque Deus está irado contra ele por conta do seu pecado. E, infelizmente, se ele não se render a Cristo, ele irá para o inferno eterno, com toda a sua boa vontade, com toda a sua boa disposição, com todo o seu desejo e intenção de agradar aos homens e de ser gentil com os homens. Só Cristo, então, salva o homem dessa condição caída e dessa ruína diante da ira de Deus. Nesse quadro que nós temos agora, o que nós contemplamos, então, é o inferno eterno. Ora, Deus é eterno, Deus é infinito. Se você peca contra um Deus infinito, nós costumamos estudar que a ofensa contra um Deus infinito é uma ofensa infinita. Ora, como o homem pode então pagar essa ofensa infinita contra Deus? Não tem como. Não há possibilidade alguma fora de Cristo Jesus. Se Paulo terminasse a escritura aqui em Efésios, nesse capítulo 2, aqui nesse verso, isso seria extremamente desesperador para nós. Sabemos que por conta do nosso pecado, Deus está irado para conosco. E agora, o que fazer? Mas então, a partir do verso 4, ele mostra que só há uma maneira de sair dessa condição eterna através de Cristo Jesus, pois ele nos salva da ira de Deus pelos nossos pecados. Por isso, ele vai dizer, a partir do verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bendito seja Deus, porque ele mesmo provê a nossa esperança. Ele anuncia que Deus está irado para conosco, mas imediatamente ele anuncia qual é a nossa esperança. E essa partícula que é adversativa que Paulo traz é extremamente importante. Ele diz, Deus está irado para com você, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por quê? Por causa do grande amor com que ele nos amou. A verdadeira pregação não é apenas sobre a dureza, sobre o nosso pecado e sobre somente a ira de Deus. A verdadeira pregação também revela amor de Deus para conosco. O Evangelho não tem como fim em si mesmo apenas a condição miserável do homem, mas ele nos mostra onde e como nós encontramos genuíno amor de um Deus que é rico em misericórdia. Um Deus que, mesmo estando ofendido, mesmo sendo ofendido continuamente pelos nossos pecados, todo dia ele sendo ofendido pelos nossos pecados, ainda assim ele oferece reconciliação e oferece salvação para nós. Por nós mesmos, o que nós receberíamos? Ira, destruição e morte. Mas é tão reconfortante saber, contemplar que quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando não deveríamos, e muitas vezes os nossos pecados são extremamente tristes, todos eles o são, mas alguns parece que são mais agravados do que outros, e contemplar então que mesmo esse pecado tão terrível que nós possamos ter cometido, é reconfortante saber que Deus nos ama por compaixão. Deus vê a nossa condição e ele decide nos salvar. E agora, estando vivos em Cristo, nós experimentamos então esse amor pactual, livres por sua misericórdia, e recebemos vida e liberdade do pecado. Então o verso 5 diz, vós que estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, mas agora em Cristo nós somos vivificados. Essa é a nossa condição. Por um preço de sangue e de cruz, agora então nós temos vida em Cristo. Ele
que depois de sua morte sacrificial, ascende aos céus e reconcilia Deus para conosco. O Deus que está virado agora é reconciliado para com o homem. Cristo então nos deu vida. O Cristo que ressuscitou muda a nossa condição. Ele nos salva por sua graça e nos faz então cidadãos dos céus. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi exatamente para que Deus manifestasse em Cristo a ira que ele tinha para com os pecadores. Os pecadores que estavam eleitos antes da fundação do mundo, mas que estavam distantes desse Deus por conta do pecado. Então era necessário que o mediador intervisse. Quem? Cristo Jesus. Ele então recebe sobre si os nossos pecados. Ele carrega sobre si os nossos pecados são postos sobre os ombros dele. E mais uma vez isso evidencia a nossa condição. Muitas vezes como nós olhamos para o nosso irmão, e muitas vezes eu retomo a falar acerca do casamento, os pecados do nosso cônjuge, muitas vezes nós não nos solidarizamos com aquilo, não oramos por ele, não ajudamos a carregar o seu fardo, pelo contrário, foi você que cometeu, foi você que brigou, foi você que fez isso, pois a culpa é sua, agora aguente a consequência. Mas veja só, Deus estava irado para conosco, distante de nós. Cristo, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, assentado aos céus no seu alto e sublime trono, o que ele faz? Distante desse homem, irado contra esse homem, ele desce até essa terra, ele carrega sobre as suas costas o peso do nosso pecado, ele carrega a ira de Deus sobre ele. Ele carrega a ira de Deus que era reservada a nós. O inferno que era reservado a nós, o horror do inferno, ele carrega sobre ele. Cristo então sobe para aquela cruz. Ele padece toda a condenação que eu e você deveríamos pagar. Porque fomos nós que pecamos. Não foi ele quem pecou. Não foi ele, Cristo não fez absolutamente nada. Pelo contrário, ele obedeceu ao Pai em tudo. Infelizmente, nós vemos que essa dor da morte eterna, que estava reservada a nós, graças a Deus nós não a alcançamos. Mesmo pecando contra um Deus eterno, Cristo carrega sobre ele a dor dessa morte eterna. E você, então, quando lê os evangelhos, contempla esse caminho da cruz. E você lê os evangelhos de forma minuciosa, você vê que cena terrível. É terrível para nós pensar acerca daquilo. Ora, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu Salvador, por conta do seu pecado, do meu pecado e dos pecados de todos os eleitos, teve que descer até esse mundo. Teve que se tornar homem. E padece todo aquele caminho até que ele seja crucificado. E veja que não é somente o sofrimento físico. Embora o nosso rei tenha sido cuspido, e eu tenho certeza que você talvez nunca tenha sido cuspido, nem muito menos esbofeteado no rosto, ou posto sobre você uma coroa de espinho, ou zombado e por fim pregado então ao madeiro. Mas Cristo padeceu todas essas coisas em seu lugar, aquilo que era reservado a você. Por mais que você diga, mas eu sou um homem santo, eu só cometi esse pecadinho aqui, eu quase não cometi nada. Um pecado contra um Deus eterno também é um pecado eterno. Quebrar um dos mandamentos o torna culpado de todos. Se você transgride um dos mandamentos, você automaticamente transgrediu a todos eles. Mas Cristo vem e sofre em seu lugar. E aquilo que ele passa não é apenas um sofrimento físico, porque Cristo, ali naquele momento, ele vai vindicar sobre si a ira de Deus. Ele vai satisfazer naquele momento a ira de Deus. Deus que estava irado por conta do nosso pecado, Cristo vai satisfazer ali naquele momento a ira de Deus. Por isso que você vê Lucas descrever de forma muito clara que ele sua gotas de sangue por causa das mais profundas angústias por conta do pecado que ele não tinha cometido, mas que o seu povo tinha cometido. Mas Cristo nos amou tanto a ponto de deixar a sua posição, deixar
os céus, vim até essa terra. Ele nos amou tanto a ponto de nos fazer sermos chamados, como Ele é chamado, Filho. E nós somos agora, então, filhos de Deus. Ele, então, tendo pago os nossos pecados, ressuscitou. E veja que isso é algo muito importante. A morte é extremamente importante, mas o fato de Cristo ter ressuscitado também é extremamente importante. Porque se Cristo ressuscitou, quer dizer que a justiça de Deus foi satisfeita. A ressurreição é a satisfação da ira de Deus. A morte não pôde mais reter a Cristo. Cristo triunfa sobre a morte. Cristo é assunto aos céus e Ele nos faz, juntamente com Ele, então, cidadãos desse céu. Ele nos dá, a despeito do nosso pecado, a vida eterna. Ele nos une a Ele. Ele nos reconcilia com Deus. Na verdade, Ele reconcilia a Deus conosco, porque Deus agora, então, está satisfeito. Deus não está mais irado. Deus agora está satisfeito por conta do sacrifício único, vivo e verdadeiro de Cristo. Então nós aguardamos o dia em que Jesus voltará em glória. E experimentaremos então essa glória de podermos estar firmados nele de uma vez por todas. Onde o nosso pensamento não será mais inimigo de Deus, nós não teremos mais vontades contrárias a Deus. E muitas vezes isso nos atribula bastante. Parece que o pecado às vezes é como o mel, é como o Provérbios vai trazer com relação ao adultério, não é? Quando ele vai dizer que o homem às vezes contempla a mulher e ele diz, parece que o seu caminho é doce, parece como o mel, parece que é agradável. Aí ele diz, mas o seu fim é a morte, o seu fim é amargoso como absinto. Às vezes o pecado é dessa mesma forma. Muitas vezes nós vemos, parece que é agradável a nós, é o desejo do nosso coração. Então nós nos entregamos a Ele. Mas bendito seja Deus, porque Cristo nos reconcilia com Ele a despeito de nós. E a segurança dessa salvação, graças a Deus, porque também não está em nós. Porque mesmo já tendo professado a nossa fé, termos sido batizados, mesmo prometendo e orando domingo após domingo, pedindo perdão pelos nossos pecados, e fazendo isso em nossa casa e nas quartas-feiras, nós ainda assim pecamos continuamente contra Deus. Então bendito seja Deus, porque a segurança dessa salvação não está em nós, mas nele. E o fato de saber que a segurança da salvação está em Cristo, isso conforta o nosso coração. Então nos traz descanso, conforta a nossa alma e nos faz então, diante do momento como que nós tivemos aqui em culto, de confissão de pecados, nos faz então derramar a nossa alma diante de Deus. Porque nós sabemos o quão podres nós fomos. Nós sabemos o quão mal nós somos, o quão mal os nossos pensamentos foram, as nossas ações, as nossas mãos, os nossos olhos ímpios. Temos visto aquilo que não deveria, ouvido o que não deveria, falado o que não deveria. Isso então, confiar em Cristo nos faz ter certeza de que Ele nos liberta. Saber quem é o nosso Cristo nos faz reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dúvidas, e como o escritor aos Hebreus vai dizer, nós podemos então ter paz e tranquilidade, porque Ele é fiel, e Ele se compadece das nossas fraquezas, porque foi Ele tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Então Ele é poderoso para nos socorrer. Bendito seja Deus por conta de Cristo, bendito seja Deus porque mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às sombras desse mundo, às angústias do nosso coração, nós sabemos que nada nem ninguém nos tirará do céu. Como nós cantamos agora há pouco, quem nos separará? Nada. Em profundidade, não há nada, nem ninguém que pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Foi Cristo quem te pôs no céu. Foi Cristo quem te conduziu até lá. Você está nas mãos dele. E o fato de você estar nas mãos dele, você sabe que ninguém pode te tirar de lá. Mas essa realidade não serve para aqueles que são hipócritas, mas é uma realidade que serve para aqueles que são eleitos e que são pecadores arrependidos.
Perceba então que, graças a Deus, contemplar aqui, parece que nós não temos isso aqui hoje, mas perceba a situação em que alguém que está sem Cristo se encontra. A necessidade urgente que ele tem de encontrar a Cristo, porque Deus está irado contra ele. E Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos séculos vindouros, então, nós contemplaremos tudo isso. Tudo que nós vemos hoje como uma sombra, toda a nossa expectativa, tudo aquilo que o nosso coração aguarda, tudo aquilo que lemos na Escritura e que fielmente nós desejamos. Então nós veremos na consumação, não mais como sombras, não mais como tipos, como os modelos de Cristo, mas tudo será manifestado no dia de Cristo, nosso Redentor. E Paulo diz então que nós seremos salvos por graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. A graça não vem de vós, a fé não vem de vós. A graça e a fé não é produzida em nós mesmos, não é nossa produção, a fé. Morto não tem vontade nenhuma. Como ele diz, são mortos nos seus delitos e pecados. Morto não tem vontade, morto não tem desejo. Morto não muda a sua condição, ele não se levanta e faz nada por ele mesmo. Não tem essa capacidade. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé, como um dom de Deus. E recebemos também um maravilhoso presente, que é o seu Espírito, que nos visita, nos regenera e nos dá fé para que nós possamos crer no Evangelho desse Cristo Jesus, que foi pregado na cruz para a salvação de pecadores. Não por obras, para que ninguém se glorie. A graça do Evangelho então mostra pecadores que são indignos, mas que foram alvos do grande amor redentor de Deus em Cristo Jesus. Nós somos salvos mediante a fé pela graça de Cristo. Não fomos redimidos por causa da nossa fé, mas por causa da obra de Cristo. A fé é trazida apenas como uma apropriação da graça de Deus. E toda a competência que Deus exige de você é que você tenha a necessidade urgente dele. É isso que Deus exige. E é engraçado que toda a necessidade do homem é suprida pelo próprio Deus. O homem peca, Deus providencia a Cristo, Deus envia a Cristo, é Cristo quem morre, faz toda a obra. Cristo morreu, o Espírito vem e aplica a obra em você. Ele produz a fé no seu coração. Ele lhe auxilia a santificar a cada dia. Tudo que nós precisamos, Cristo proveu para nós. Deus em Cristo nos entregou de maneira graciosa e de maneira livre. Você não teve que pagar absolutamente nada. Cristo, sim, pagou um alto preço por conta disso. Nós fomos redimidos por conta da obra de Cristo. Devemos, então, reconhecer a nossa miséria. Devemos reconhecer a nossa condição. Devemos diariamente nos ajoelhar diante de Deus. Devia ser uma prática dos crentes, se ajoelhar diante de Deus. Colocar literalmente o rosto no pó, como a Escritura diz, converta-se o vosso riso em choro. Nós devíamos nos humilhar na presença do nosso Deus, porque mesmo conhecendo tudo isso, nós continuamente preferimos dar lugar ao desejo do nosso coração, ao pecado. Devemos reconhecer Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Devemos reconhecer Cristo Jesus que nos salva da ira vindoura de Deus. E essa ira não tardará. Cristo voltará uma segunda vez. Os irmãos bem sabem. Cristo virá 2 vezes até esse mundo. A primeira vinda foi uma vida para quê? Para salvar os pecadores. Ele vem até esse mundo em seu estado de humilhação. Ele vem como servo sofredor, como Isaías traz, como ovelha muda que é levada ao matadouro, homem de dores que sabe o que é padecer. Mas Cristo voltará uma segunda vez. E como diz Mateus, ele voltará com poder agora e muita glória. Como Apocalipse traz, ele voltará agora com sua roupa de tinta vermelho e terá escrito na sua coxa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que esmagará
a serpente de uma vez por todas e destruirá todos aqueles que são inimigos de Deus. Todos eles serão lançados por fim no inferno, do lago e do fogo, onde o fogo não se extingue, onde o bicho não dorme, onde o sofrimento jamais terá fim e não haverá mais oportunidade, ainda que com lágrimas eles possam buscar. Então, devemos dar sempre graças a Deus. Devemos sempre reconhecer o sacrifício de Cristo, porque Cristo nos salvou da ira vindoura. Paulo então encerra esse trecho no verso 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos salvos e fomos feitos em Cristo, agora o quê? Nova criatura. Fomos redimidos por Cristo. Devemos andar nas boas obras. Isso significa uma vida cujas ações refletem o padrão de Deus. Não é a respeito de caridade, boas obras não são caridades ou qualquer obra benevolente, como você vê por aí. Mas se você tiver tempo, leia Gálatas no capítulo 5, ele vai falar sobre todos os frutos do Espírito, aquilo que nós devemos ser, como nós devemos agir. E contemplar esse texto de Gálatas 5, ver o quão distante nós estamos da realidade que deveríamos estar. Devemos nos lembrar disso continuamente. Todos nós temos nova vida em Cristo Jesus. Não fomos salvos porque fizemos qualquer obra, mas somos salvos para que pudéssemos andar nessas obras, no caminho que Cristo preparou, um estilo de vida que seja agradável, um estilo de vida que seja piedoso, conforme Ele ordena. O verdadeiro evangelho, então, anuncia a real condição humana. Se alguém almeja anunciar esse evangelho, e como eu iniciei esse sermão dizendo que Atos nos chama todos a nós a anunciar o evangelho a toda criatura, então nós devemos entender a real condição humana e anunciar e proclamar esse verdadeiro evangelho, em que estado os homens se encontram e como Deus está irado para com eles e que só há um caminho para eles, que é Cristo Jesus. A igreja, essa igreja precisa pregar o genuíno evangelho de que Deus está irado contra todos os homens que estão lá fora. É verdade, sim, que o evangelho muda o ser humano. É verdade que o evangelho conserta casamentos, sim. Faz filhos respeitarem pais. Faz com que você viva uma vida de obediência. Mas o verdadeiro problema do homem não é esse. E talvez seja um grande problema quando nós vamos anunciar o evangelho, porque geralmente nós esperamos uma oportunidade para anunciar o evangelho para quem? Para aqueles que passam por grandes problemas. Você espera alguém estar em uma profunda dificuldade, ou alguém está no leito de um hospital quase morrendo, aí você espera até aquele momento, parece, agora talvez ele se converta, né? Ele está desesperado diante da situação que ele se encontra. Parece que quando os casais estão se separando, vamos anunciar o evangelho. Quando alguém morre, falece, vamos anunciar o evangelho, para dizer que Cristo Jesus pode satisfazer o coração dele. Realmente só Cristo satisfaz o desejo do nosso coração. Só Cristo completa o nosso coração. Todas as coisas dessa vida são passageiras. Todas as coisas dessa vida são substituíveis. Mas a realidade é que o problema não é esse. O problema não é a condição física que esses homens se encontram. Não é se eles estão sofrendo, se eles simplesmente estão em depressão, ou o que quer que seja. O grande problema é que Deus está irado para com eles. Eles estão distantes de Deus. E só Deus pode tirar eles dessa condição por intermédio de Cristo Jesus. Só Cristo tira o pecador dessa sua condição miserável. Nós precisamos então entender qual é a nossa condição. Quem está lá fora precisa entender qual é a sua condição. Antes que ele receba o remédio, ele precisa saber de que ele está doente, como ele está enfermo. E depois disso, então, ele entenderá que nós temos, por meio de Cristo Jesus, uma nova vida. Uma vida que reflita a Cristo. Não sermos hipócritas, nem falsos religiosos, mas cristãos realmente piedosos. Porque Cristo nos salvou
e nos elegeu antes da fundação do mundo, também para as boas obras, que antemão preparou para que andássemos nelas. Cristo nos salvou para uma nova vida, e uma vida em obediência e submissão ao nosso Deus. Se você, então, ainda não mudou desde que você se converteu ao Evangelho, se você ouviu o Evangelho de Cristo, mas a sua vida continua a mesma de quando você entrou aqui, tem algo muito errado acontecendo. Você precisa urgentemente se voltar para Cristo. Você precisa urgentemente de Cristo. Só Cristo pode salvar você dessa condição. Somente a graça dele que nos alcança e que também alcança todos os pecadores. Que esse seja então o nosso desejo, a nossa intenção, o nosso descanso e o nosso conforto. Porque mesmo sendo pecadores, mesmo Deus estando outrora irado contra nós, e nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o verso 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Ele, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E agora também somos chamados filhos de Deus, e um dia todos nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. Entendendo esse desejo, arrependendo-se dos seus pecados, mude a sua vida. Mude. Arrependimento pressupõe mudança de comportamento. Você não vai dizer, me arrependi e faz de novo. Me arrependi e faz de novo. Me arrependi e faz de novo. Mude de comportamento. Ande nas boas obras. Viva uma vida piedosa. E entendendo isso, depois pregue o Evangelho. Aplicando o Evangelho primeiramente à sua vida. O Evangelho tem efeito para todos, mas não pense, se aquele irmão estivesse aqui ouvindo isso, se aquela pessoa pudesse entender isso, nós precisamos disso. O Evangelho precisa fazer efeito na nossa vida. Depois que ele fizer efeito na sua vida, fizer efeito em você, em mim, em nós mesmos, então nós podemos sair e anunciar esse Evangelho para toda criatura, a fim de que então, pela graça de Deus, nós tenhamos então uma geração de homens piedosos, e que pela bondade do nosso Deus, então, glorifiquem a Deus com suas ações. A Ele seja, pois, a glória eternamente. Amém.